Vou subir. Nesse caso, e a gente conseguiu trabalhar com você em área nacional, ainda se seria para a gente, então vamos entender isso como uma próxima fase desse estado. A gente vai fazer isso sim. Beleza? Bom dia a todos. Nós já vamos começar, estamos apenas dando 2 minutos para a chegada dos participantes. Bom dia a todos novamente, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar que abordará como as forças de mercado vêm afetando a carreira e o mapeamento de talento nas organizações. Eu me chamo Adriana Amorim, sou gerente de Learning Development na LHH, e nessa rica discussão e reflexão estarão comigo Bruno Zimbardi e Juliana Torres. Bruno Zimbardi é Client Partner na LHH e apoia empresas clientes no desenho e entrega de soluções em assessment, planejamento sucessório, desenvolvimento de liderança e gestão de talentos, além de liderar a prática de assessment para o Brasil. Bruno tem experiência em consultorias multinacionais em temas de gestão de talentos, gestão de mudança e melhorias de processos, tendo trabalhado em empresas de diversos segmentos e portes e em RH, em áreas de desenvolvimento organizacional ou como business partner em empresas de cosméticos, bebidas, varejo e cimento. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Adriana. Bom dia. Bom dia. Juliana Torres é consultora sênior de carreira na LHH, apoia empresas clientes em projetos e temas ligados à gestão da mudança e gestão de carreira,
além de atuar como consultora em programas de transição de carreira para níveis executivos e profissionais. Juliana soma à sua bagagem consultiva a experiência de mais de 15 anos no RH de empresas nacionais e multinacionais de diferentes segmentos, como bens de consumo, telecomunicações e dermocosméticos, com foco no mercado brasileiro e na América Latina. Seja muito bem-vinda, Juliana. Bom dia, pessoal. Ao longo do webinar, por favor, postem as perguntas que vocês tiverem no chat, que nos minutos finais nós responderemos essas perguntas. Juliana, é com você. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Obrigada, Adriana e Bruno, pela parceria no nosso bate-papo aqui. Sejam todos bem-vindos, né? Bem-vindas à nossa manhã aí de reflexões em conjunto, né? Eu vou começar aqui trazer para a nossa reflexão, né? Como a gente falou, que são as forças de mercado que, de alguma forma, estão aí afetando, né? A forma como a gente deve pensar e repensar a prática de estratégia de talentos. Vou começar trazendo um pouquinho para vocês sobre o cenário externo, né? Algo que, claro, que conhecemos, mas acho que trazer a intensidade e a velocidade dessas mudanças é algo para a gente pensar como se tem impactado as organizações, né? Essas dinâmicas de mercado, eventos globais, de fato, vêm afetando as organizações em vários aspectos. E aqui deixo na tela alguns deles, né? Só para nos lembrar que digitalização, pauta ESG, a própria questão do e-commerce, né? Seja para empresas que nunca pensaram nesse canal, de falar com seus clientes, seus consumidores, todos esses e vários outros temas fizeram as empresas de diversos segmentos serem transversalmente demandadas ali por repensar os seus negócios, né? De alguma forma, soma-se a isso pressões regulatórias, incertezas políticas, econômicas, ano de eleição, guerra do outro lado do mundo, mas que no mundo tão conectado, quando a gente vê aqui na tela, isso impacta. Uma coisa que acontece do outro lado do planeta traz, né, um impacto enorme para pessoas, organizações, cadeias de negócio do outro lado do globo. Para todo esse dinamismo que a gente já estava acostumado a viver, né, acho que nos últimos anos, somou-se em 2020 o atropelo que a gente, né, viveu com a pandemia, acelerando, como a gente tem sempre visto, uma necessidade ainda maior das organizações repensarem seu modelo de negócio, olharem para uma sobrevivência ou sustentabilidade da forma como elas atuam, e a agenda, né, de estratégia de talentos não está fora, né, desse contexto que foi impactado. Então, quando a gente fala num panorama, né, dessas forças externas gerando mudanças e tendências ainda esse ano ou de curto prazo, está aqui na tela alguns exemplos também de outros pontos, né, que têm sido pauta enorme nas empresas. Quando a gente fala, por exemplo, em visão de mundo e sociedade, os temas e as agendas voltadas ainda à discussão de relações de trabalho, os desafios que as empresas ainda vão ter, né, nesse sentido, vão ser grandes ainda nesse ano e no próximo. Um protagonismo muito grande das pessoas, né, voltados para pautas sociais, protocolos de convivência que ainda são discutidos, né, mesmo com a melhora aí da situação da pandemia. Quando a gente fala, por exemplo, em tecnologia, né, acho que a digitalização já virou algo que é lugar comum para a maioria das empresas, mas novas tendências já estão sendo super discutidas, como, por exemplo, a questão do metaverso, né? Algo que a gente ainda não entende muito o que é, mas já vê empresas se antecipando a esse tema, a essa agenda, e falando em como gerir marcas, trabalhar consumo, e dentro de RH, em como conduzir processo seletivo no metaverso, por exemplo, já é alguma coisa que vem sendo falada. Já quando a gente fala em natureza e uma agenda de sustentabilidade, essa pauta continua super em alta, né? O grande foco aqui, né, tem agendas como mudança climática, créditos de carbono, economia limpa, e a gente vê muitos segmentos de mercado, de fato, sendo repensados ou revistas as suas estratégias. E aí trago exemplos, só para citar alguns deles, como a questão da transição energética, energias renováveis, né, que vem fazendo, por exemplo, segmentos de óleo e gás e energia, pensarem se eu já tenho as competências instaladas que eu preciso para esse novo momento, ou atual momento que já vem acontecendo para as suas organizações. Então, um pouco desse cenário que eu coloco aqui, externo, são grandes macroforças, né, que acabam, de alguma forma, convergindo para uma pressão interna, né, que os líderes de negócios e de pessoas já têm vivenciado, mas que também traz assim, oportunidades e desafios incríveis para a comunidade de recursos humanos, né? Porque se a gente está aqui hoje para trazer um pouco desse contexto e como é que a gente olha para dentro e pensa nessa estratégia de talentos que está impactando, né, essa forma de conduzirmos, acho que é um pouco do que a gente propõe, né, para trazer de reflexão e de desafios para pensar nesse grupo aqui hoje. Eu vou trazer para vocês alguns recortes, né, do que vem desafiando essas empresas,
cada um de nós que estamos aqui e também das principais demandas que a gente tem ouvido das organizações com quem a gente conversa, né, nesses últimos anos. Vou tentar trazer isso refletido em números concretos a partir de uma pesquisa global, que também foi realizada aqui pela LHH e Grupo Adeco, né, nesse último ano, e vou citar aqui exemplos, né, de temas ligados a modelos de trabalho, saúde mental, a profunda ressignificação do trabalho que as pessoas vêm fazendo, sobre a sua carreira, sobre os ambientes de trabalho, culturas organizacionais que elas querem ou não querem mais fazer parte. Esse é um ponto que tem gerado também grande discussão. Dessa forma que a gente percebe que as empresas têm sido convidadas ou quase que intimadas, né, a repensar essa estratégia de gestão de talentos e equilibrar as mudanças que o contexto traz, isso que a gente está citando agora, a demanda dos próprios indivíduos, mas ao mesmo tempo atender os desafios de negócio. Claro que isso não pode nunca ser deixado de lado. Então, o que a gente vai trazer aqui um pouco, né, eu e Bruno, é falar um pouco que desafios essa agenda de RH tem vivido, a estratégia de talento sendo repensada e as lideranças, né, que devem estar preparadas também para conduzir um pouco desse cenário junto com os times de recursos humanos. Então, para começar a dar um zoom aí em um dos temas, né, que eu propus aqui como os grandes cenários, né, e desafios que a agenda de talentos vem vivendo, é o tema dos modelos de trabalho, talvez não tão novos assim, porque acho que principalmente nos últimos 2 anos, né, a gente teve, como eu falei, um atropelo que a pandemia impôs muitas empresas e cargos que eram viáveis, né, trabalhar remotamente, as pessoas fazerem dessa forma por segurança, né, por conta da pandemia. No entanto, a gente hoje, né, vê sendo discutido que modalidades são essas, presencial, remoto, híbrido, remote first, são tantos nomes, demandas, possibilidades diferentes, que vem refletindo essas dinâmicas sociais novas, né? Novas formas do mundo do trabalho acontecer, né? De um lado, tem um ponto super positivo, né? As pessoas falam de flexibilidade, de quebras de barreiras geográficas, né? Que geram um movimento maior entre talentos, diversidade de pessoas que acabam sendo possíveis e mais viáveis dentro desse contexto, mas a gente não pode deixar de lado os grandes desafios, né? Que liderar, engajar, sustentar uma cultura corporativa num formato híbrido tem um desafio adicional, né? Para dar visibilidade um pouco dos números que estou deixando na tela e contar de onde eles vieram, comentei que eu ia compartilhar alguns números concretos, né, de pesquisa que a gente tem acesso, que é compartilhar aqui com vocês, desses desafios e oportunidades nas organizações. No ano passado, em 2021, o Grupo Adeco, do qual a LHH faz parte, né, um grupo global aí de recursos humanos, rodou uma pesquisa em 25 países diferentes, tá? E a gente teve aí uma participação incrível de quase 15 mil respondentes, e com um recorte geracional também para a gente ver se teriam variações, né, nesses insights. Então, pessoas entre 18 e 60 anos em cargos de liderança e como membros de equipe. E olha que interessante, né, alguns dados que a gente pode citar aqui para sustentar essa questão da percepção sobre esses modelos de trabalho. Por um lado, o trabalho remoto, né, é claro que ele tem uma questão de flexibilidade, ele não veio com perda de produtividade, sim, ele trouxe essa questão de mais inclusão, de flexibilidade, sendo viável e possível dentro dos ambientes profissionais. E aí vocês reparam aqui, logo em cima que eu comento, né, que uma maior flexibilidade, de fato, é percebida pelos próprios funcionários. Eles relatam em 79% deles que se beneficiam ou já se beneficiaram, né, desse modelo mais flexível. E um número quase que igual, né, diz que as empresas também têm se beneficiado desse modelo. Então, é um número que já é uma percepção concreta, né, retratada na pesquisa do último ano. No entanto, a gente tem vivido agora, acho que principalmente em 2022, com a melhora da pandemia, né, os números estão, de fato, mais a menos, o caminho de volta, né, de muitas empresas pensando em como voltar aos escritórios, seja no modelo 100% presencial ou no modo híbrido. Então, como a gente teve a virada de chave em 2020, para muitas empresas, agora é a hora de também virar essa chave de volta. E aí um ponto que não tem sido novidade, né, e a gente vê muitas empresas trazendo esse desafio para a gente, é o quanto as pessoas continuam demandando essa flexibilidade. Ok, está na hora de voltar, mas eu gostaria de manter a minha flexibilidade, a minha autonomia da agenda de trabalho que eu já conquistei. Então, 3 de cada 4 entrevistados relatam isso claramente, né? Não quero perder a autonomia e a flexibilidade que eu já conquistei, e aí isso tem impactado de forma enorme a agenda de atração e retenção de talentos das organizações. Existe ainda uma polarização do que é um modelo ideal, né? Remoto, presencial, híbrido, isso tem uma série de influências e recortes, né, desde geracionais, níveis de atuação dentro da organização, culturas corporativas mais flexíveis ou menos, escopos de cargos,
no final do dia, o que todo mundo tem é que atacar como um desafio, né? Lideranças que estejam preparadas para manejar esse ambiente, para favorecer pertencimento, bem-estar, sem perder de vista, obviamente, performance, entregas e a execução da operação. Então, esse tem sido um grande desafio, né? A pesquisa também mostrou para a gente que as lideranças mais da linha de frente, nível intermediário, foram os que mais tiveram dificuldades de gerenciar essas equipes remotamente. E todos nós, incluindo aqui, né, nós do mundo de consultoria, também precisamos desenvolver habilidades novas, né, para abranger esse cenário híbrido e ouvir um pouco das dores típicas, né, que as organizações, os clientes têm nos trazido, tem sido muito relacionado a promover esse mindset de uma gestão híbrida e de como a gente maneja agora esse retorno, seja parcial, remoto, híbrido, como é que a liderança conduz essa agenda, né? Então, a gente tem lidado com muitas discussões, workshops, eventos de sensibilização, apoio a uma capacitação da liderança para lidar com esse contexto que vai ser cada vez mais híbrido, né? Então, a gente tem aprendido que as atividades, por exemplo, e transações mais rotineiras, né, mais do dia a dia, podem sim ser coordenadas e feitas virtualmente, mas outras que vão cada vez mais demandar colaboração, né, ainda precisam de interação. E como é que a gente promove isso, né? Como é que eu dou conta do aprendizado coletivo, de favorecer a inovação, de engajar, construir uma cultura compartilhada nesse contexto, né? O que a gente percebe é que não vai ter mais uma solução única. Aquele ditado do one size does not fit all, ele é super apropriado aqui, né? A flexibilidade ela vai ser muito necessária para lidar com esse contexto, né? Um outro ponto que a gente não pode perder de vista é a questão da saúde mental, né? Se ela era um tabu há muito tempo, ou até mais recentemente, ela virou uma pauta prioritária de discussão para as organizações. E aí entraram no vocabulário, além do work-life balance, que muitos já falavam, a qualidade, né, a integração de vida e trabalho, o burnout virou um tema recorrente, e aí apoiar pessoas, indivíduos e líderes, né, para esse tema precisou virar uma prioridade e fazer com que os RHs, né, também revisitassem modelos de benefícios, processos e como conduzir essa agenda. No entanto, nem sempre a gente para refletir. E a liderança, ela está preparada para lidar com esse contexto, para identificar os pontos críticos, né, e lidar com esse cenário com as suas equipes? E as empresas precisam, de alguma forma, apoiar, entregar recursos que sejam mais pró-bem-estar para o funcionário e preparar os líderes para lidar com isso, né? Nos últimos anos, a gente vê, se tem a flexibilidade, por um lado, tem também trabalhos em longas jornadas, e alguns discutem, será que isso é flexibilidade de agenda ou é, de fato, algo travestido de uma jornada ainda mais longa que as pessoas não estão conseguindo manejar, né, nas suas agendas? Então, alguns números aqui mostram a importância da gente olhar isso com atenção, né? Vocês veem membros de equipe, aqui citando, né, 43% dos trabalhadores, né, falando que relatam claramente um esgotamento, 38% falando que sofreram burnout nesses últimos 12 meses. Então, nomear com a questão do burnout é algo que, de fato, foi identificado. E outros 32% dizendo que a saúde mental, de alguma forma, diminuiu e diminuiu significativamente. Quando a gente olha para o contexto da liderança, o quanto é fundamental a gente prepará-los, né, para identificar, lidar, responder diante dessa situação com a sua equipe. E repare os números, né? 67% dos membros de equipe relatam que os líderes não atendem às suas expectativas para verificar ou acompanhar esse cenário de bem-estar da própria equipe. E, por outro lado, o próprio líder dizendo, mais da metade deles, 53%, que não é fácil identificar quando a equipe está enfrentando esse desafio, né, da saúde mental. Então, como é que a gente apoia a organização nisso e apoia a liderança a lidar com esse contexto? Queria até pedir, Adri, que você falasse um pouquinho desse tema, que eu acho que você está sempre envolvida com esse tipo de discussão também, com as empresas e as pesquisas que tratam disso. Quais têm sido esses grandes desafios, né, que a gente tem ouvido das organizações a respeito desse tema? Sim, obrigada, Juliana. De fato, em todas as interlocuções que eu tenho feito, né, nos últimos, eu diria até no último ano, o tema, né, de saúde mental, de como gerenciar a inteligência emocional dos colaboradores, de como autogerenciar a inteligência emocional, temas como segurança psicológica, como impactar o bem-estar da equipe, como lidar com mudanças, como o líder, por exemplo, faz a gestão da curva da mudança de cada funcionário. Todos esses temas têm sido muito trazidos para a mesa, né? Eles, obviamente, são reflexo dessa preocupação
que a Juliana nos trouxe, com o bem-estar. E quando a gente olha as pesquisas, a gente compreende melhor ainda o porquê que isso tem surgido de uma maneira tão preponderante nas discussões com os nossos parceiros, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, nós somos o segundo país mais estressado, o quinto mais depressivo, isso é fonte da pesquisa da OMS de 2020. 72% das corporações não possuem programas de gestão de saúde mental dos funcionários, isso é uma pesquisa que saiu no ano passado, né, na Isto é Dinheiro. E, por um outro lado, a gente tem aí até um indicador positivo de que a cada $1 que eu invisto no bem-estar dos funcionários, eu tenho um retorno de $4. Então, é 4 vezes mais. E também tem um outro indicador que eu gosto sempre de falar, que o esgotamento mental, ele representa para a economia global um custo de 323 bilhões de dólares. Então, por isso também a gente vê a importância de se tratar de fato, de maneira estruturada, desse tema de saúde mental dos colaboradores, né? Não, super obrigada, Tri, porque realmente acho que é um tema que os números são impactantes, né? A gente não gostaria de estar no topo do ranking, como se falou ali, em país mais ansioso do mundo, mas então temos que lidar com isso de alguma forma, né? E considerar nessa estratégia de talentos, né? E eu queria gerar o gancho de um pouco do que a gente falou, dos cenários externos, dessas macroforças, da agenda que a gente tem lidado de desafios. Trouxe aqui o recorte de modelos de trabalho, da saúde mental, e vocês percebam que o quanto esses fatores, né, de forma geral, estão engatilhados, né, e conectados, fazendo também as pessoas reavaliarem e resignificarem a relação delas com o trabalho e com a própria carreira, né? O que foi chamado lá no passado de Great Resignation, né, ou a grande renúncia, onde os americanos abandonaram em massa, chamaram quase de um êxodo do trabalho, né? Os seus postos, o seu trabalho, evidencia, na verdade, números que têm coisas por trás, né? Revelam alguns números de por que eles estão saindo, mas que é curioso porque esses números fazem conexão com coisas que já eram ditas mesmo antes da pandemia se instalar e de todo esse cenário recente, né? Como profissionais de RH, já estive do outro lado, né, da mesa ali também, acompanhando diagnóstico organizacional, pesquisas de clima, entrevistas de desligamento, onde a gente tenta mensurar um pouco, né, do que faz essa pessoa sair. As causas continuam muito correlacionadas ao que a gente já detectava no passado, né? E se eu posso trazer aqui 3 grandes temas que vêm impactando o porquê a maioria das pessoas deixa as empresas nessa fase, tem a ver com a liderança, ou seja, como a liderança maneja também esse contexto, com a cultura corporativa, e a gente vai atrelar também a isso, a falta de mobilidade, carreira e desenvolvimento. Esses são temas recorrentes, né, que as pessoas falam a respeito e não tem sido diferente no contexto mais recente. É claro que esse contexto tem sido mais intenso, e aí eu acho que ele potencializou, fez com que as pessoas resignificassem ainda mais a sua relação com o trabalho, né, e com o repensar das suas carreiras. E aí reparem o número que a gente traz aqui, ainda da pesquisa, que mostra, né, o quanto as pessoas vêm reavaliando a sua vida profissional, com 2 em cada 5, né, respondentes, falando que vem já pensando em mudar de carreira, né, ou se planejando de alguma forma para isso, né? Quando a gente olha, são números grandes aqui, né, de pessoas falando a respeito desse tema, o que gera naturalmente um olhar por desenvolvimento crescente, por considerar como eu vou manejar essa minha carreira, principalmente no momento de longevidade, né, da nossa vida e da nossa própria atividade profissional. Se no passado as pesquisas diziam que as pessoas teriam em média entre 5 e 7 cargos ou postos de trabalho ao longo da sua vida produtiva, hoje, um número mais atualizado, que o Bureau of Labor Statistics menciona, é que já chega a 12, a 15 cargos diferentes ao longo da vida produtiva até uma meia-idade. Ou seja, a gente fala aí por volta dos 50 anos e a gente sabe que a longevidade de carreira vai levar muito mais longe que isso, né? Se a gente coloca ainda nesse contexto que as gerações mais novas, os millennials, trocam de cargos e de trabalhos com ainda mais velocidade, as pessoas vão precisar se desenvolver, aprender coisas novas e já vem trazendo a se repensar da carreira de forma muito intensa, né? Então, o que eu convido a gente a refletir aqui, conectar agora, é com como esse contexto faz com que as organizações, de alguma forma, precisem se reconectar com essa força de trabalho que está vivendo todas essas mudanças, né? Trabalhando, por exemplo, questões de oportunidade de desenvolvimento, não só para fins de engajamento e retenção, obviamente, mas para preparar essas pessoas para os desafios atuais e futuro que a própria organização e o contexto de negócio demandam.
Se as pessoas, os indivíduos, elas estão demandando oportunidades, estão se deixando em prontidão para a mudança, buscando mais desenvolvimento, buscando mais mobilidade de carreira, buscando mais requalificação, e olha esse número, né? 62% dos respondentes falando que já vem fazendo, buscando novos cursos, né? Buscando por requalificação e desenvolvimento. Então, será que não é a hora também, né, das organizações, das pessoas que estão sentadas ali na liderança dessas agendas de talentos, reavaliarem esses talentos e colocar em prática um pouco essa questão de novas habilidades, né, que a gente precisa como negócio garantir, que as pessoas desejam e ansiem por isso, né? Será que a sua organização está, de fato, preparada para esse futuro? Ou já percebendo que novas competências são essas que o mercado que vocês vão exigir? Como é que a gente reconecta essa força de trabalho, falando em desenvolvimento de carreira, engajando, né, para saber se ela está preparada para o hoje, mas também preparada para o futuro, né? E aí a gente pega emprestado um conceito que falam do future proof, né, pessoas à prova de futuro, que vem do ambiente de transformação digital, e traz para o mundo de RH, falando assim, o quanto que as práticas de RH, elas estão mais reativas ou de uma posição mais de estrategista de talentos, né? Onde eu antecipo o que muda, eu entendo o futuro, entendo as competências necessárias, desenvolvo as carreiras das pessoas e forneço, de fato, oportunidades de desenvolvimento para que elas entreguem valor para o hoje, mas também se preparem, né, para esse futuro da organização. Então, as empresas precisam hoje muito olhar essa agenda de talentos e esse recurso interno, né, mais do que um portfólio de skills atuais, que eles já têm ou não têm, né, porque esse profissional também do futuro, ele precisa aprender, ter a capacidade de se adaptar, né, ter um mindset aberto, aprender e aplicar rapidamente novos skills, né? E se a gente começa a olhar approaches mais tradicionais de transformação que as empresas vêm vivendo em grande escala, elas simplesmente desligavam pessoas que não tinham os skills necessários ou que já não tinham mais cargos, né, para eles sentarem na organização e ir ao mercado buscar novos colaboradores para suprir essa demanda. A gente sabe que essa conta hoje já não é mais suficiente porque ela traz custos altíssimos para as organizações. Então, o que a LHH tem acompanhado globalmente nesse movimento de mercado é o quanto esse approach pode e deve ser diferente, né? Quando a gente olha as soluções, investe de uma forma mais diversificada em upskilling, reskilling, pensar em mobilidade interna de carreira e preparar um pipeline de talentos forte, a gente, de fato, começa a olhar esses talentos menos como substituíveis e mais como renováveis dentro da organização, né? E aqui estão alguns caminhos, o upskilling, onde a gente desenvolve novas competências para as pessoas que já estão sentadas naquelas cadeiras e precisam, né, aprender e desenvolver habilidades novas. O reskilling, quando a gente precisa desenvolver novas competências e habilidades e remanejar essa força de trabalho internamente, alocá-las em outras posições, porque a organização demanda um movimento diferente. E sim, vão ter acontecimentos, obviamente, quando algumas pessoas ou já não performam ou não mostram a prontidão e o potencial para acompanhar essa mudança e as novas competências que a organização exige, o quanto que a gente não consegue mais, de fato, reaproveitá-las, que a gente também precisa definir uma estratégia de outplacement, uma estratégia de saída consistente, né? E a gente repara que muitas organizações pensam de modo muito estratégico, né? O cenário de entrada, de acquisition, de desenvolvimento, mas nem sempre atentam para a estratégia de saída, né? Seja preparando os líderes para conduzir as conversas de um momento sensível que a organização vem tendo de mudança, e aí eu que lido diariamente, né, com executivos, profissionais, no dia a dia da transição de carreira, a gente vê claramente que eles, por mais impactados que possam estar com aquele momento de saída, né, em algumas ocasiões, entendem o contexto, mas a forma como foi conduzida nem sempre foi a mais saudável e respeitosa. Então, isso precisa ser muito cuidadoso, né? A gente precisa preparar, né, líderes e essa agenda também para acontecer de forma respeitosa, oferecendo algum apoio para as pessoas também quando saem, para repensar suas carreiras, pensar no seu next step, porque isso gera um impacto considerável para quem fica no clima organizacional e protege a marca empregadora quando a gente também cuida de forma adequada, né? Então, são exemplos aqui importantes para a gente considerar. E aí, quando a gente fala em carreira e de desenvolvimento, né, esses indivíduos que estão demandando dentro das empresas cada vez mais desenvolvimento, aprendizagem, querendo e estando antenados que eles precisam estar empregáveis, relevantes no mercado, eles vão ansiar naturalmente por oportunidade de desenvolvimento.
E aí, de novo, o convite à reflexão é o quanto a gente está aproveitando também esse momento para reconectar com essa força de trabalho e, de fato, fomentar de forma estruturada, né? Para que eles exerçam esse protagonismo de carreira, para que os líderes ofereçam e estejam preparados para conduzir essas conversas de carreira e desenvolvimento. E esse é um tema que tem aparecido muito nas discussões que a gente faz com as empresas. Mesmo aquelas que já trazem um pouco mais de maturidade nos seus temas de carreira, desenvolvimento, performance, vem com uma agenda de como é que a gente ajuda a sensibilizar o público interno para essa cultura de carreira e desenvolvimento, preparar os líderes para fazer isso e promover, de fato, práticas integradas de mobilidade de carreira, como a gente está seguindo aqui, e não processos pontuais e isolados dentro da organização. Então, a renovação dessa força de trabalho exige, sim, olhar o colaborador como uma fonte de talento, né? Olhar essa estratégia de forma mais ampla, indo além do substituível, como eu falei, altos custos de demissão e contratação, e evoluir para uma prática mais renovável, né? E aí eu queria convidar, inclusive, quem está aqui na sala virtual conosco, para a gente rapidamente trazer aqui uma enquete, né? E a gente aqui não vai ter identificação dos respondentes, mas muito mais um pool ali de percentuais, né? Para fazermos aqui um retrato, né? Que é como é que a sua organização tem funcionado, né? Mais com o olhar do substituível, né? Onde a gente está muito com uma estratégia voltada para desligamentos e contratações, de alguma forma evoluindo, preparando as pessoas para novos movimentos com aproveitamento interno, ou mais para o renovável, com foco em insights, coletar, né, informações, reter talentos, olhar mobilidade de carreira. Queria que vocês respondessem aqui para que a gente possa ver um retrato um pouco desse grupo que está aqui conosco agora e como é que as organizações vêm pensando e repensando isso, né? Estou dando aqui alguns segundinhos para todo mundo responder e vou mostrar aqui o resultado para a gente rapidamente, né? Olhar um pouco o retrato das organizações e ver o quão sustentável estão essas práticas dentro das nossas empresas. Está movimentando aí daqui, então a gente ainda está respondendo. Vou dar mais 5 segundinhos, vou encerrar a nossa enquete, tá? E vou colocar aqui na tela para a gente ver o resultado. Repare que aqui a gente tem 50% das organizações ainda com foco no substituível, ou seja, contratando e desligando, e a gente falou de altos custos e de uma alta energia demandada nas organizações, quando talvez a evolução seja cuidar aí de forma mais preventiva e evoluindo para o renovável. Fica o convite para usar essas reflexões como insights, né, para a gente pensar e repensar a estratégia de talentos, porque a gente repara que, de fato, esse resignificar do trabalho que está tão intenso agora, se ele fala da cultura e o quanto ela promove carreira e desenvolvimento, o quanto a liderança é um fator importante, né, para manejar isso com o seu público interno, e a própria demanda por movimentos de carreira é algo que as pessoas têm usado no repensar dos seus caminhos profissionais, isso leva também as organizações a de alguma forma, tomarem decisões mais consistentes. Elas precisam lidar com todo esse contexto, precisam não só olhar o passado, a performance, mas também olhar o futuro, né? Que competências emergentes são essas, que a gente precisa cuidar para estar mais sustentável como negócio, que novas habilidades as pessoas precisam ter, né? E para falar disso, eu queria até convidar o Bruno, que você tem um super conhecimento para compartilhar aqui com a gente, e quais são essas melhores ferramentas e diagnósticos para a gente fazer, né, essa gestão de talentos de forma mais estratégica. Então, vou passar a bola aqui para o meu amigo, tá, Bruno? Para você começar, então, aí a tratar um pouquinho desse tema, que acho que é super rico também. Deixa eu só passar a bola para o Bruno aqui, tá com a gente agora, mostrando, né, um pouquinho dos pontos que ele vai compartilhar com vocês. Obrigado, Juliana. Deixa eu também agora dividir aqui a minha tela. A gente faz ao vivo. Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês falando de mapeamento de talentos, algo que me encanta desde o início da minha carreira. E eu vou retomar aqui um pouco do que a Juliana já falou, né, e principalmente a gente vê nesse contexto atual questões de saúde mental, de ressignificação do trabalho, pautando discussões nas organizações, sendo muito importantes hoje no papel que é esperado do líder também, proporcionar essas discussões nas organizações, e tudo isso vem sendo acelerado, impactado aí nos últimos 2 anos por eventos extraordinários que vêm acontecendo no mundo e em cada local. Sem dúvida, a pandemia já é de conhecimento de todos, mas
alterou profundamente dinâmicas de trabalho, dinâmicas de negócio, crise econômica vindo em seguida, e agora no estágio mais à frente, inflação em diversos mercados, não só aqui no Brasil, mas nos países desenvolvidos, e a guerra afetando também profundamente preços de commodities, preço de moedas, né, preço do dólar, e também dinâmicas de fornecimento de matérias-primas para alguns países. E as organizações elas estão no meio, sofrendo todas essas pressões, com stakeholders, com partes interessadas, também olhando cada um para o seu, acionistas preocupados com os resultados, investidores em todo esse contexto, talvez com menos segurança para fazer novos investimentos como gostariam, regulação e sanções acontecendo nesse cenário de guerra, cadeia de suprimentos, é algo que foi muito acelerado e tiveram novos desenvolvimentos nesses 2 últimos anos, né? A gente vê muitos negócios que eram totalmente presenciais, varejo presencial, e que tiveram que parar por um período de tempo e se adaptar a um mercado de entregas, onde a entrega com eficiência e mais barata, ela ganha terreno, ganha market share, e a gente passa a fazer pedidos diversos nas nossas casas, nas nossas empresas. A gente está vivendo, sem dúvida... Bruno, desculpa Pois te não? interromper, Bruno. É porque não carregou para nós o modo apresentação. Então, os slides, eu não sei se você está passando, não está aparecendo para mim. Mas como é o seu primeiro, então temos tempo ainda. É só colocar em modo apresentação. Isso. Apareceu? Pronto. Então tá. Ainda não. Eu estava aqui. Ainda não? Ainda não. Eu vi que você clicou aí, mas... Vamos lá. Deixa eu tentar um outro aqui. E agora? Isso, agora foi. Obrigada, então tá. Maria Helena e Fernando, que apontaram também no chat. Obrigada, Bruno. Imagina. Nesse sentido, colaboradores também pressionados por suas questões, suas carreiras, né, como a gente viu aqui, e até no contexto que a Juliana nos trouxe, consumidores com novos hábitos de consumo, muito orientados por entrega, por melhoria de serviço, que é esperado, e tudo isso as organizações estão no meio sofrendo pressões e precisam atualizar seus planos de negócio, suas estratégias, os serviços que elas passam a agregar, né, no seu hall de serviços e produtos. Tudo isso impacta em cultura, na forma de fazer as coisas. Então, as organizações nesses últimos 2 anos tiveram, sem dúvida, contexto de transformação, de estratégia, de plano de negócio, com muita adaptação, com muita transformação, e isso tudo impacta no trabalho de lideranças e times. Com esse pano de fundo, a gente vê também que habilidades necessárias, né, dos times e, sobretudo, da liderança, que é quem precisa muito capitanear a agenda de transformação nas companhias, isso passa também a se transformar, a ter uma vida útil menor, onde você precisa ter novos aprendizados, novas habilidades sendo exigidas das pessoas. Então, a gente vê alguns números de pesquisa aqui, né? Apenas 20% dos funcionários têm as habilidades necessárias para a sua função atual e a carreira futura. 87% dos executivos dizem que as suas empresas já enfrentam lacunas de habilidades ou esperam enfrentá-las em alguns anos. Menos de 5 anos é a vida útil média de uma habilidade. E 40% das habilidades essenciais de quem permanecer na mesma função, ou seja, fazendo a mesma coisa ali, mudarão até 2025. Então, a gente está num contexto em que novas habilidades surgem, novas formas de fazer as coisas, isso passa a ser exigido da força de trabalho, das lideranças, e é necessário que você possa identificar isso com mais precisão, seja trazendo do mercado, seja desenvolvendo internamente, como a Juliana acabou de abordar. E aí a gente passa a pensar, né, tá bom, quais são essas habilidades? Né? Que competências são essas que passam a ser exigidas, pelo menos atualmente, antes de uma nova rodada de atualização? Claro que essas competências elas vão variar muito de empresa para empresa, porque cada uma tem sua cultura, sua estratégia, vai variar de segmento, de geografia de atuação, de público-alvo, mas a gente consegue ver no mercado algumas coisas que passam a ser comuns, principalmente naquilo que é exigido da liderança,
e aí alguns estudos também trazem algumas dessas informações. Então, a gente tem no relatório do Fórum Econômico Mundial, e aí do final de 2020, então, ali as 10 competências são mais importantes, né, para a liderança nesse contexto. Isso já tem aí 1 ano e meio, né, mas tem muitas coisas atuais aqui. E a gente consegue ver dessas 10 competências mais importantes, né, aquelas em roxo aqui, um assunto fundamental, que é pensamento analítico, inovação, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, análise, criatividade, originalidade, iniciativa, raciocínio, solução de problemas, ideação. Então, muitas competências relacionadas aqui à criatividade, inovação, análise. A gente consegue ver aqui em laranja, né, competências relacionadas à aprendizagem contínua, estratégia de aprendizagem, e resiliência, tolerância a estresse, flexibilidade, que é algo que todos nós fomos muito exigidos nesses últimos 2 anos, principalmente. 2 competências aqui mais relacionadas à tecnologia, programação, uso, acompanhamento de tecnologia, e estar atento ao surgimento de novas tecnologias nas nossas áreas de atuação. E competências relacionadas à liderança, influência social, comunicação com os outros. Isso já tem 1 ano e meio, e aí nas nossas conversas com clientes, parceiros no dia a dia, a gente vê que outras competências elas passam a ser muito desejadas, especialmente pela liderança, que são competências de uma dimensão mais humana, né, e de acolhimento das pessoas e de ajuda, apoio em alguns aspectos que antes eles eram menos comuns, né? Então, aspectos como ter empatia, né, se colocar no lugar do outro, e conseguir apoiar o outro de uma forma legítima, né, vendo o que cada um do time precisa. Promoção de um ambiente inclusivo, com segurança psicológica, né, tem inteligência emocional para lidar com todas essas pressões, estresse, tudo isso que a gente vem sendo exposto de overdose de tempo de tela, né, overdose de reuniões, que coisa que o virtual nos proporciona, você emendar muitas reuniões ao longo do dia. Capacidade de navegar por complexidade e ambiguidade, sem dúvida, né, nesses contextos de negócio que vão se transformando. Promoção da saúde, especialmente aqui saúde mental, isso passa a ser exigido cada vez mais do papel das lideranças. E aprendizagem contínua, né, abertura à aprendizagem, a questionar status quo, a estar aberto às novas abordagens que vão surgindo. Isso complementando essas demais competências com esse ponto de vista mais humano. E aí, por que a gente fala no uso de assessment na identificação dessas habilidades necessárias? A gente consegue ver por números e pesquisas o quanto que a utilização de assessments de mercado que sejam consolidados com metodologia baseada em pesquisa, né, com validação estatística, com comparação com grupos normativos, o quanto que isso agrega nos processos de gestão de talentos. Então, companhias que investem em assessment, a gente vê ali 4 vezes mais provável de ter uma melhora na contratação. A gente vê também 3 vezes mais provável de ter uma melhora em retenção de talentos quando a gente consegue trazer os talentos adequados com uma boa identificação a partir de assessment. Melhorar a qualidade do assessment que é aplicado é 3 vezes mais lucrativo do que aumentar o tamanho de um pool de candidatos para escolher. Então, você ter ferramentas que possibilitem a melhor escolha e não necessariamente mais pessoas para você discutir uma posição. É 6 vezes mais lucrativo do que fazer o candidato escolhido aceitar um pacote de remuneração menor. Você trazer pessoas que têm um alinhamento com valores, com o jeito de fazer as coisas na companhia, alinhado com a cultura. Em buscas e escolhas do CEO das organizações, as companhias podem aumentar lucro e valor de mercado em 33%, tudo isso com base em pesquisa. Então, a gente vê o quanto o uso de assessment e o uso de metodologias, com base em pesquisa, podem ajudar nos processos de gestão de talentos. Por que mais usar assessments? Então, os assessments eles contribuem com o processo decisório com informações isentas, muitas vezes trazidas por um parceiro ou por uma metodologia de mercado, que vai ser baseada em pesquisa, que tem validação, tem comparação com grupos normativos. E isso é fundamental para diminuir vieses internos, informações subjetivas, diminuição do achismo,
né? Muitas vezes a gente tem algum relacionamento pessoal com as pessoas, tem pessoas que são mais diretas, tem pessoas que são menos diretas, e isso tudo pode impactar a forma com que a gente discute e avalia as pessoas nas companhias. Imagino que muita gente aqui do público, né, tem uma atuação em RH e vai entender claramente o que eu estou dizendo, né? A dificuldade de se preparar as lideranças na organização, clientes internos de vocês, para fazer uma avaliação técnica estruturada por os aspectos que são abordados nos assessments. Então, a gente vê nas companhias a avaliação de desempenho sendo algo mais consolidado nas organizações, especialmente quando a gente fala de uma apuração de metas, né? Quanto mais concreto, numérico, mais fácil, mais proximidade as lideranças têm para discutir o assunto de uma forma mais isenta. E isso tudo fala de passado, é o que aconteceu, vamos apurar. Quando a gente começa a falar de conceitos de soft skills, falar de competências, mesmo que seja, né, a atuação passada, já começa a ser um pouco mais difícil da liderança trazer uma avaliação totalmente isenta. Isso vai variar, claro, de maturidade de cada líder e de empresa para empresa. Mas quando a gente passa a falar de outros aspectos, né, falar de futuro, potencial para a pessoa galgar novas posições na companhia, se a pessoa está pronta ou não para um outro desafio, se ela pode ou não fazer uma movimentação lateral, se a pessoa está alinhada aos valores da companhia, se ela vai se sentir engajada de trabalhar aqui, se ela tem os requisitos que a gente precisa para fazer a transformação cultural, para implementar um novo serviço, para fazer uma transformação da estratégia. Aí, então, a gente tem muita dificuldade, né? E as lideranças, elas estão envolvidas no dia a dia com seus planos de negócio, elas têm os seus resultados para entregar, né? E elas não vão estar tão envolvidas em temas técnicos de pessoas quanto os profissionais de RH em geral, né? Então, essa é uma dificuldade adicional, né? Então, por isso, às vezes, você usar uma metodologia de mercado e um parceiro, isso vem apoiar o trabalho de vocês na evangelização dessas lideranças que são clientes internos. E o uso de assessment, a gente nota isso no mercado, né? Vem crescendo continuamente. Hoje a gente estima o mercado global de assessments em algo em torno de 4 bilhões e meio de dólares. E aí, até 2025, há uma estimativa de chegar na casa de 7 bilhões de dólares. Então, cada vez mais empresas vêm usando e para mais processos de gestão de talentos. E aí, algo que a gente sempre advoga quando a gente fala com clientes, né, sobre assessments, ele é sempre um ponto de partida para um processo de desenvolvimento. Sempre, né, não importa o objetivo que a companhia tem para usar o assessment internamente, para a pessoa que preencheu aquilo, que passou por uma entrevista, que tem um relatório à disposição, sempre é uma fonte de autoconhecimento e que pode colaborar com o desenvolvimento das pessoas. A gente vê por pesquisas, né, que de cara, quando a gente começa um processo de acesso, um processo de coaching, mais ou menos 95% das pessoas elas vão dizer que elas são autoconscientes, elas já se conhecem, elas sabem como elas funcionam. Depois que a gente passa por esse processo, fornece coaching e a pessoa vai reavaliar isso, na verdade, 10 a 15% realmente vão falar que elas eram autoconscientes, né? Então, na minha história de prover feedbacks para líderes em geral, de diversos níveis, a gente costuma notar surpresas, né? A gente costuma notar novidades na forma com que as pessoas passam a se enxergar, ver coisas que elas não conseguiam colocar em palavras, né? Eu mesmo já fiz diversos assessments ao longo da minha carreira e cada um que eu faço, ele vai me trazendo novidades, uma forma diferente de eu poder me olhar, me analisar, ver pontos que são confortáveis para a minha atuação e pontos que eu preciso realmente buscar uma adaptação, fazer um esforço para atuar de uma outra forma. Tudo isso, né, é algo que nos ajuda a identificar e a discutir talentos, né? E a gente vê que a alta liderança das organizações precisa disso, e aí público de RH é um guardião disso, né? Um guardião de como é que eu levo informações estruturadas para a alta liderança da companhia, planejar talentos, tomar decisões, né? E isso está na pauta de CEOs e liderança sêniores. O que a gente costuma medir em assessments em geral, né? Tem várias possibilidades, com várias metodologias no mercado, mas assim, o que a pessoa quer da carreira dela, o que ela quer para o momento, o que ela quer de próximo passo, isso é fundamental, né? Ouvir cada pessoa quando a gente está planejando algo para ela, né? Se é só um programa de desenvolvimento em relação ao que ela faz hoje, ou se é para próximos passos, vamos ouvir se é o que ela quer ou se ela quer outra coisa.
motivadores e valores pessoais, que vão trazer elementos de como a pessoa vai se engajar com o ambiente de trabalho daquela empresa, se engajar com os valores, se engajar com a cultura, que ambiente de trabalho ela tende a criar para o time que trabalha com ela, né? Fundamental isso aqui hoje, e cada vez mais contratações de sucesso, especialmente em liderança mais sêniores, passam por um alinhamento de valores, né? Outras coisas você consegue preparar mais, mas quando não há alinhamento de valores básicos, alinhamento cultural, isso é mais difícil. Competências, então a forma de fazer a coisa, a forma de entregar as metas, comportamentos observáveis que as pessoas então usam para fazer seu trabalho. Traços de personalidade, que são nossas tendências comportamentais, nossas áreas de conforto, de atuação ao fazer as coisas, elas costumam prever comportamento, porque no nosso natural a gente tende a agir assim. A gente sempre pode, com mais maturidade, com autoconhecimento, com desenvolvimento, adaptar traços de personalidade que a gente acha que precisam acontecer de uma outra forma em um determinado ambiente. Mas aqui é o nosso natural, e diversos instrumentos de mercado vão medir isso. Habilidades cognitivas, raciocínio lógico para resolução de problemas, raciocínio verbal, raciocínio numérico, para algumas funções específicas isso costuma ser pedido. É mais comum no exterior do que aqui, nos Estados Unidos, Inglaterra, mas algumas organizações pedem esse tipo de análise. E experiências específicas de negócio, conhecimentos funcionais, conhecimentos técnicos. Então, tudo isso são possibilidades de análise em assessments, aí depende do objetivo do processo, umas coisas que a gente vem observando no mercado. E todos eles eles compõem aí visões que a gente pode ter sobre as pessoas. Se a gente vai comparar a pessoa com o que ela faz hoje, com o desafio atual, com o nível de liderança dela atual, a gente fala num assessment de adequação. Isso pode ser um assessment para desenvolvimento, pode ser parte de uma transformação cultural e você quer ver quão alinhadas as pessoas estão ou não, né? Quão preparadas elas estão para entregar um novo serviço na função que elas já estão. Pode ser um processo de recrutamento, então você comparar ela com a posição. Quando a gente fala de planejamento sucessório, a gente vai, ou de promoção, né, de uma alocação da pessoa num outro nível, a gente vai falar de prontidão, se ela reúne as características de liderança, as competências no nível de maturidade seguinte. Ou então, muitas organizações querem falar de potencial, se a pessoa ela reúne as características, principalmente de personalidade, de motivação, para se adaptar, para ter a agilidade de aprendizagem, para atuar com pessoas de estilos diversos, né? Navegar por contextos complexos e continuar se desenvolvendo para desafios futuros mais complexos do que ela tem hoje. Então, são retratos possíveis que a gente costuma ver na aplicação de assessments por aí. E, por fim, assim, demandas típicas que a gente vem observando nos clientes que a gente vem atuando. O posicionamento que a gente faz da prática de acesso, mas sempre está alinhado a demandas de negócio, direcionamentos estratégicos, cultura de cada companhia, porque isso vai direcionar aquilo que é requisito de talento para ser observado no assessment. O que eu vou observar no assessment? Aquilo que é importante para o plano de negócio da companhia. É um contexto de manutenção e de eficiência operacional? Eu vou olhar, então, nos talentos, requisitos que suportem isso. É um contexto de incorporar novos negócios, coisas que eu não faço hoje, né? Eu preciso de alguns requisitos, então, de transformação, de adaptabilidade que eu não tinha. É um contexto de transformação cultural, então eu vou olhar ali também, muito particularmente, motivadores e valores para observar o quão longe ou perto a gente está disso, ou em traços de personalidade, se as pessoas costumam atuar na forma que a gente quer que a empresa atue daqui para frente. Então, isso como pano de fundo, tá? E as demandas mais comuns que a gente vem observando é assessment entrando como suporte à tomada de decisão, então, processos de recrutamento e seleção, escolha de pessoas para uma posição, promoção, alocação ou mobilidade de pessoas, processos mais estruturados de planejamento de talento, então planejamento sucessório, identificação de altos potenciais a serem desenvolvidos para ocupar posições de liderança no futuro, ou definir que requisitos que eu quero para a minha liderança no contexto que eu estou, com o plano de negócio que eu estou. O que eu preciso da minha liderança hoje? Né? Como é que eu tangibilizo isso em critérios que são mensuráveis e discutíveis? Para processos de desenvolvimento, né, cada assessment ele é algo que promove a autoconsciência de um indivíduo. Isso pode ser tão simples quanto um indivíduo fazer um assessment, ter uma devolutiva e aí desenhar um PDI.
como a gente costuma inserir isso em clientes, em programas de coaching, trilhas de desenvolvimento, programas de construção de time, e cada vez mais vem aparecendo também companhias que vêm trabalhando em transformação cultural, demandas de mercado vêm afetando, né, a forma de fazer as coisas, novos serviços, o cliente muda seu comportamento, e as companhias olham e falam: eu preciso me adaptar, eu preciso fazer coisas diferentes em relação ao que eu faço hoje, eu tenho um segmento que é muito tradicional, e eu preciso, então, estar mais antenado com tendências externas, eu preciso mudar meu produto, porque o cliente ele tem uma outra expectativa. Então, a gente vem inserindo cada vez mais assessments em programas de transformação cultural, isso vem agregando muito valor. Ou como é que eu obtenho uma visão consolidada, né, dos talentos que eu tenho na companhia, o que eu tenho de forças de uma forma consolidada, o que eu tenho de oportunidades de uma forma geral. E agora a gente queria também ouvir vocês, né, do que vocês vêm notando nas companhias de vocês, como o que é mais relevante para os próximos 12 meses. Né? O que vocês veem? Deixa eu aqui lançar essa pesquisa. Aí, espero que esteja aparecendo para vocês. Quais demandas, dessas demandas típicas de assessments, que vocês veem como importantes para a empresa de vocês para os próximos 12 meses? E vocês podem aqui escolher múltiplas necessidades, tá? Vamos ver um pouquinho o retrato aqui dessa audiência que está conosco. Ok, vou encerrar aqui e dividir os resultados. Então, a gente vê a relevância do uso de assessment na tomada de decisão em promoção, né, alocação de talentos, também como parte de programas de desenvolvimento, né, isso vem sendo muito utilizado de uma forma integrada para que as pessoas possam se conhecer e trabalhar os seus estilos, então, nesses programas de desenvolvimento que as empresas oferecem. Queria agradecer vocês e passar, então, a palavra de volta para a Adriana. Sim, obrigada, Bruno, pelas contribuições, a Juliana também. Eu vou pensar algumas perguntas, né, e comentários que surgiram no chat, né, tanto para você quanto para a Juliana. Para a Juliana, especificamente, eu gostaria de fazer uma pergunta, Ju. Quais são os maiores desafios que você vê, né, que a LHH percebe entre as empresas clientes quando a gente trata de uma estratégia de mobilidade de carreira? Eu acho que, resumindo um pouco do que tratei antes, e acho que um pouco do reflexo que a gente viu, né, também até naquela primeira enquete, eu acho que a gente ainda fica mais apegado às soluções ali de curto prazo, ou mais reativas, né, da estratégia do substituível, como a gente chamou ali, né, de demissões e contratações para dar conta dessas demandas de postos de trabalho, mas sem necessariamente olhar a estratégia de carreira de uma forma mais ampla e conectar esses processos pensando, de fato, numa estratégia de mobilidade, gestão de carreira e de talentos, né? Então, se a gente pode falar aqui rapidamente, é conectar, né, o forecast de talentos que você mapeou, seja via insights, via assessments, do que você precisa prover para aquela organização, e entregar uma estratégia que seja mais mixada, né, e compondo desde desenvolvimento, mapeando pessoas para movimentos internos, preparando para demandas futuras, porque isso necessariamente traz uma sustentabilidade maior para o negócio, que a gente chamou ali da estratégia renovável, e também dá conta desse contexto que a gente falou, que as pessoas estão demandando, de mais desenvolvimento, de mais possibilidades, que cola com o que significa fator relevante para a carreira deles, né? E talvez seja por isso que muitos deixam, porque não enxergam essa possibilidade interna. Então, acho que a gente acaba dando conta não só de retenção, de desenvolvimento, mas de um pool de talentos, né? Um pipeline de talentos que é mais saudável para aquela determinada companhia. Super obrigada, Juliana. E só ratificando o que você trouxe, né, nesse movimento que a gente tem percebido de mercado de ressignificação, como se tornou importante a gente conectar os nossos talentos às suas próprias forças, né, aos seus valores, porque muitas vezes a falta de significado no trabalho tem a ver com isso, né, da gente não enxergar oportunidade de desenvolvimento, como você falou, mas também a gente não enxergar essa conexão, né, entre os nossos valores, as nossas forças, os nossos talentos com aquilo que a gente faz no dia a dia. Então, a mobilidade de carreira
dá essa possibilidade, né, de você ter as pessoas também nos lugares certos, obviamente, desde que você faça aí muito bem estruturado processo de assessment, que foi o que o Bruno trouxe para a gente, né? O assessment é usado em tantas frentes e pode ser usado nisso também. Muito obrigada pela sua resposta. Para o Bruno, surgiram alguns comentários, né? O primeiro foi da Mariana Helena, que disse assim: nossa, fiquei chocada com esse índice pela diferença, 95% para no máximo 15% de autoconsciência depois que a pessoa passa no assessment, né? Ela fez esse comentário. E uma pergunta da Sarita Ruggieri: qual a recomendação da periodicidade do assessment? Isso varia muito de companhia para companhia. A gente costuma falar em torno de 2 anos, né? Alguns instrumentos eles vão abordar personalidade. Personalidade é algo que tende a mudar menos com o tempo, né? Mas precisa de muito esforço pessoal, muita vontade para se desenvolver nisso. A gente costuma recomendar, em média, 2 anos, né? A gente não fala para fazer anualmente o processo de assessment para suportar o processo de talent review das companhias. Então, talvez ir alternando, né? Um processo interno num ano, no outro você traz uma ajuda externa, e aí você vai trazer uma cultura de discussão de pessoas com base em critérios estruturados. Perfeito, Bruno, muito obrigada. Nós já estamos no nosso horário para cumprir a agenda combinada com todos. Eu gostaria de agradecer imensamente as contribuições do Bruno, da Juliana e principalmente a presença de todos vocês e nos colocar, né, disponíveis para futuras conversas, para trocar mais sobre esse assunto. Estou verificando aqui no site, no chat, né, algumas pessoas dizendo que foi excelente o evento, que querem aprofundar. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Muito obrigado. Bom dia.